A aula está sendo gravada. Boa noite a todos. Já iniciei aqui. Os alunos que forem entrando, vocês vão me sinalizando. A aula acabou de entrar, tá? Para a gente dar sequência aí ao nosso estudo, tá? Hoje eu vou fazer uma coisa diferenciada, atividade que, no caso, seria para a semana. Nós vamos fazer juntos na aula de hoje, tá? Eu preparei um material aqui para fazer uma dinâmica, né, de um assunto que eu vou falar, que é irrigação vesical contínua, tá? E aí vocês prestem atenção para a gente fazer essa dinâmica juntos aí, vocês irem respondendo as coisas que eu vou explicando, tá? Vou colocar o material na tela. Ok. Eu acrescentei alguns slides, né? Mas depois eu envio esse material novamente com as alterações, não tem problema não. Vocês estão vendo o material aí na tela? Conseguem visualizar? Sim. Show de bola. Então vamos nós. Tá? A gente vai dar continuidade, a gente vai falar mais das patologias, né? Então a gente já falou bastante sobre a questão do câncer de próstata. Vou passar. A única coisa que eu quero falar, né, especificamente, que a questão da sintomatologia, ela vai referenciar um tratamento que a gente já falou lá na frente, tá? Porque tem o câncer de próstata, que ele pode fazer a prostatectomia parcial, total, ou a gente pode fazer o RTU de próstata. Vocês estão me vendo e vendo material, ou só me vendo ou vendo só material? Eu estou vendo só o material. Tá, então depois eu volto para vocês me enxergarem aqui com o material, não tem problema não, tá? Então, a gente, quando pega um paciente, né, um homem, né, com esse sistema urinário obstruído, né, porque é uma das características aí do câncer de próstata, é a obstrução do sistema urinário, ele tem o jato fraco justamente por isso, né? Então, a gente tem que estar avaliando esse fluxo urinário, esse fluxo está normal, né? Ele tem alguns sintomas irritativos, né? Então, são características que a gente tem que observar. Porque se esse paciente ele tiver o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, tá? Eu vou explicar isso para vocês, diferença do câncer de próstata propriamente dito, tá? Quando essa pessoa tem hiperplasia prostática benigna, não tem tanta necessidade, dependendo do tamanho da próstata, que depois eu vou falar o tamanho, de fazer uma ressecção total, tá? Então, a gente fala que ele faz uma ressecção, né, transuretral. E eu vou explicar para vocês o que significaria isso, tá? Pamela entrou. Deixa eu colocar o material lá de novo. Tá? Então, esse paciente, né, esse homem, né, ele pode chegar para mim, né, quando a gente fala das patologias do sistema urinário, né, que a gente está falando da próstata, né, do sistema reprodutor, né, então, quando a gente fala da hiperplasia prostática benigna, ele pode fazer o que a gente chama de RTU, tá? É uma ressecção transuretral. Professor, o que é essa ressecção transuretral, tá? Ele é feito como se fosse uma raspagem dessa hiperplasia, tá? É feito através de um ressectoscópio, que eu vou mostrar para vocês, né? Lá no ressectoscópio, ele tem, vou mostrar aqui o que é um ressectoscópio para vocês. Deixa eu ver se dá para... Aqui, ó, isso aqui é um ressectoscópio, tá? Então, ele faz uma raspagem, né? A mulher no útero faz a curetagem, né? Usa a cureta, o instrumento que faz a raspagem, né? Da hiperplasia prostática benigna no homem é esse instrumento aqui chamado ressectoscópio, tá? E aí ele fragmenta né? Tira fragmentos da próstata, tá? Através da via uretral, por isso que o nome é RTU, né? Vocês já tinham ouvido falar em RTU? Paciente pós-operatório de RTU, quem já trabalhou em cirúrgica, alguma coisa assim, ou passou,
sei lá, fez uma visita técnica. Alguém já tinha ouvido falar nisso? De vocês aí que estão assistindo? Eu não ouvi, não, professora. Também não. Né? Gi, já viu um paciente pós-operatório de RTU? Não, eu não. Então esse paciente, ele faz isso, né? Quando você recebe o diagnóstico desse paciente, né, que você recebe ele na clínica cirúrgica, você tem que saber que ele fez isso aí. Provavelmente, esse paciente, ele tem um cuidado específico, né? Porque se o médico está fazendo uma ressecção, que é uma raspagem, né, da próstata, aí eu vou explicar melhor para vocês isso aí. Essa ressecção, né, que aí eu vou pedir até para vocês anotarem esses dados, né? Agora, vou ver se vocês querem me ver ou tá bom o material aí, gente? Vocês falam aí, tá? Eu vou falando para vocês aqui, tá? No caso, qual o objetivo, né, da RTU de próstata? Primeira coisa é diminuir o tamanho da próstata através da raspagem, tirar, né, essa parte de hiperplasia da próstata, tá? Não há necessidade de fazer uma remoção radical da próstata, né? Então, faz-se dessa maneira, tá? Para não atingir outros órgãos ao redor, através de uma cirurgia aberta. Então, o objetivo dele maior é diminuir esse tamanho da próstata através dessa ressecção, né? E possibilitar aumentar o diâmetro da uretra, tá? Então, vocês podem anotar isso aí, são dois objetivos principais. Por que, professora, que vai, né, ter essa possibilidade de aumentar, né, dilatar um pouquinho, né, nem que seja por pouco tempo, essa uretra, né? Se ele tinha uma obstrução, se ele tinha dificuldade miccional, agora vai estar melhorando aí a questão urinária desse paciente, tá? Mas tem que ficar observando esse paciente durante esse tempo todo, tá? Então, eu falei do câncer de próstata e tal, né? Mas tem a diferença da hiperplasia, que é benigna, que você pode fazer esse tipo de RTU, né? O paciente que já tem um maligno, que tem câncer de próstata, o RTU não é indicado, tá? Não tem necessidade de fazer RTU, né? Até mesmo porque para verificar aí se não tem metástase em outros órgãos aí, tá? Então, esse paciente tem praticamente as mesmas sintomatologias, né? Ardência para urinar, diminuição da força do calibre do jato urinário, então por isso que faz essa indução aí para aumentar e dilatar o tamanho da uretra, né? Ele tem uma sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga após urinar, né? Porque ele vai urinar de pouquinho a pouquinho, né? Ele urina em 2 tempos, ele demora a urinar, né? E sempre tem um desejo muito grande de urinar, e é que a gente chama de polaciúria, né? A gente já viu aí, né? A importância disso aí. Outra coisa que eu vou falar, a RTU, ela tem uma grande importância, né? Então, 3 tipos principais de problemas aí, é o câncer de próstata, que eu já falei naquela aula passada, agora eu tô falando mais relacionado à hiperplasia prostática benigna, né? E outra coisa que o homem pode ter também é a inflamação da próstata, né? Por conta de alguns traumas ou por conta de algum tipo de doença, né? Específica, que pode causar também a própria hiperplasia, né? Ela pode causar, junto com a hiperplasia, ter uma prostatite também, né? Então, essa questão aí, tá? Agora, outra coisa que eu gostaria que vocês anotassem aí, né? A ressecção aí transuretral de próstata, né? Ela é indicada, né? Para pacientes que têm o tamanho menor de 100 gramas de próstata, tá? O tamanho de próstata normal, ideal, né, é de 30 a 35 gramas, certo? Só que pacientes que têm acima, né, já está com a próstata bastante aumentada, acima de 100 gramas, existem outros tipos de cirurgia que eu vou falar aqui abaixo, que pode ser pelo reto, pode ser pelo períneo e pode ser uma cirurgia aberta, né? Videolaparoscópica,
tá? Não sei se vocês deram esse... Lívia, Oi, pode o falar. normal, o peso normal é quanto que você falou? Isso, então anota aí, ó. A próstata, o tamanho ideal da próstata é de 30 a 35 gramas, né? Isso aí você pode estar conversando com o paciente, gente, que ele às vezes ele tem dúvida, né? É sobre a cirurgia, né? Edelmo entrou, Edelmo, Lucas. Edelmo e Lucas. Uhum. Então, às vezes, Lucas e Igor entraram agora. Ok, galera. Galera. Pior cada dia. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Então, vamos lá. Eu vou estar falando aqui para vocês, gente, que eu estava falando do câncer de próstata na aula passada, tá? Hoje, né, eu vou falar mais em alguns probleminhas aí, que é a hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia prostática benigna, né, que não, né, o nome já diz, ela não é maligna igual o câncer de próstata, não precisa fazer a retirada total ou parcial, dependendo da situação, ela é utilizada um tratamento chamado RTU, tá? Que é a ressecção... Oi. Tô aqui, tá? Igor. Tá. Eu botei aqui já, a Júlio também entrou, né? Então, se faz a ressecção transuretral, né? Eu acabei de explicar aqui para os colegas aqui o que seria uma ressecção transuretral, né? Então, Ô, vó, peraí, vó. fecha aí, gente, fecha aí o coisa para mim, fazer um favor. Então, vamos ver quem está aqui. Felipe, né? Felipe, tá aí, Felipe? Tá me ouvindo? Tô. Você ouviu o que eu falei que é uma ressecção transuretral, né? Mais ou menos. Que ficou meio embolado aí, pedi para você repetir para mim, que eu não entendi muito bem. Tá bom. Então, Gisele, fala aí para mim o que é uma ressecção transuretral. Essa é a atividade hoje, a gente vai estar interagindo, atividade juntos, tá, gente, da semana. Fala aí, Gi, para mim, o que é uma ressecção transuretral? Eu acabei de explicar. Quem sabe me responder? Se ela não souber, alguém pode responder. É um procedimento cirúrgico que É uma raspagem. diminui o tamanho da próstata e aumenta o diâmetro da uretra. Como? Através da raspagem. Da raspagem, né? É utilizado um instrumento chamado ressectoscópio, ele faz uma raspagem, né? Ele tem uma alça na ponta, depois eu vou mostrar aqui também para vocês, ó. Tá dando para vocês verem o material aí? Que eu tô passando aqui, o material? Sim. Vocês estão enxergando? Além dessa foto aqui, ui, meu Deus, tirei até o negócio do lugar. Além dessa foto aqui, eu coloquei outras fotos aqui para vocês entenderem o que seria o ressectoscópio. Aqui já é o câncer de bexiga, que eu vou falar depois. Mas também usa o mesmo instrumento, tá vendo? Ele tem uma alça, né? Que fala ança, né? Mas é uma alcinha metálica aqui que faz a raspagem. Ao mesmo tempo que se faz a raspagem, gente, ele também faz tipo uma cauterização para não dar um sangramento grande, entendeu? Quem já viu uma cauterização? Eu tô falando cauterização, às vezes vocês nem sabem como que é, né? Aqui, ó, isso aqui é um ressectoscópio, mas não tem a alcinha, né? Aí eles colocam um que tem a alça. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Ó, tá vendo? Ó, também é um ressectoscópio, ó, tá vendo? Aqui dá para ver a alcinha dele, ó, tá vendo, gente? Ó, tá? Então, esse aqui, ele vai fazendo a raspagem, ao mesmo tempo ele vai cauterizando, né? Então, ó, tá vendo? Vai lá no tumor, né? Aqui, já até falando que é de próstata também, ó. Ele vai lá no tumor, ele faz essa raspagem e ao mesmo tempo ele cauteriza, né? Ele cauteriza para não ter hemorragia, tá? Então, vamos voltar lá. Então, eu estava falando da sintomatologia, né? Que é a polaciúria, urgência miccional, pode ter hematúria, ter um ardor aí na hora que esse paciente vai urinar, né? À noite ele urina mais, né? Ele pode ter retenção aí, né, urinária, né? Dá para a gente observar, às vezes a gente chama de bexigoma, né? Enfim. Tá?
alguns sintomas, né, são muito parecidos, né? A professora está repetindo. É porque eu já falei do câncer de próstata, a gente está falando da hiperplasia. Alguns sintomas desses são parecidos, só que o que eu falei, né, da diferença, né, de um para o outro, Emily entrou, é a indicação, tá? É o objetivo e a indicação, né? Então, tem duas indicações, né, que eu falei aí para vocês, e os objetivos, né, da Deisiane. Cadê você? Deise. Vamos interagir aqui. Deisiane. Pamela. Eu. Fala para mim aí, Pamela, a indicação aí do RTU de próstata. A indicação que eu falei para vocês. Eu estava aqui neste momento, deixa eu ver se eu anotei. Quem anotou aí, fala. É indicado para pacientes com menor de 100 gramas de próstata, é isso que você está falando? Isso, indicado para pacientes com menos de 100 gramas. Quanto que é o peso, né, e o tamanho ideal da próstata? 30 a 35 gramas. 30 a 35 gramas, tá? Então, acima disso, a gente usa outro tratamento, que seria a cirurgia aberta, não é isso que eu falei? Né? A cirurgia através do períneo, tá? Aí, depois eu vou mostrar para vocês aí que tem no material também, tá? Pode fazer por videolaparoscopia também, tá? Então, já falamos aí, beleza. Essa sintomatologia. Show. Aí eu já falei que é uma ressecção, uma raspagem. Bem, esse paciente, né, que ele não tem hiperplasia prostática benigna, né? Ah, professora, mas ele pode fazer uma cirurgia aberta? Pode, mas aí é muito mais invasivo, né? Você abrir um abdômen ou abrir, tá vendo aqui, ó? Pode ser assim, que a gente chama de cirurgia aberta, pode ser por videolaparoscopia, que são aquelas torres, né? Não sei se alguém já assistiu esse tipo de cirurgia, né? Coloca as torres, geralmente são 3 torres, tá? 3 hastezinhas que é colocada, né? Um para visualizar uma câmera, o outro para cauterizar, o outro para cortar, fazer dissecção, essas coisas, tá? E tem uma outra torre também, às vezes eles mudam para poder tirar, né, aquele órgão que está ali, tá? E tem essa parte também que faz, ó, a ressecção, né, a remoção, no caso, né, a cirurgia, prostatectomia, nessa região perineal aqui, ó, tá vendo? Faz uma incisãozinha aqui. Então, vocês podem ver lá, quando vocês forem lá no estágio, vocês, ou trabalhando, né? Quando vocês observarem um paciente de pós-operatório de RTU, vocês já sabem disso, tá? Bem, é realizado em casos de tumores, câncer de próstata, né? Ou quando se torna muito grande, como eu falei. Então, quando se torna muito grande, é acima de 100 gramas, tá? Então, eu acabei de falar isso aqui para vocês, tá? Que existem várias maneiras de realizar essa remoção, né? Essa prostatectomia aberta, abdominal, que envolve uma incisão na pele, retirada desse adenoma prostático. Tem a perineal radical, né? Que é a incisão feita no períneo, como eu mostrei lá para vocês, entre o reto e o escroto ali, a próstata também vai ser removida, né? Por isso que o nome é radical. E tem também a prostatectomia república radical, não tem a foto ali. Incisão feita no abdômen, aqui tem essa parte da parte do abdômen inferior. Incisão feita no abdômen inferior e a próstata removida saindo, só que é mais por trás do osso púbico, tá? Então, vou mostrar aí para vocês, né, outra vez, né, que faz a incisão, né, faz o afastamento, né, do tecido. E aqui uma foto de um paciente que pode ser feito também nessa região aqui, mais lateralizado, mas aqui ele tá com uma bolsa, né, de colostomia. Ui, Jesus, misericórdia. Cadê?
Cadê fotinha? Bem, isso, beleza. Lembrando que, né, cuidado pós-operatório, né, de paciente com tanto prostatectomia quanto RTU de próstata ou RTU de bexiga, eu falei na aula passada, eu vou falar novamente, depois a gente fazer essa dinâmicazinha que eu vou mostrar para vocês os materiais que eu preparei aqui, tá? Então, a gente, geralmente, né, a gente vai olhar a prescrição e, geralmente, o médico, ele passa uma irrigação vesical. Com qual objetivo, né? Fazer uma lavagem nesse sistema, né? Tirar a probabilidade desse paciente produzir coágulos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com a incisão, no caso, se tiver uma incisão, né? Se for nessa região pública ou na região do períneo, sempre lembrando dos cuidados de asepsia, né? Como que limpa, se é ferida cirúrgica limpa, ou se é contaminada, se é de dentro para fora, de fora para dentro, se vocês fizeram isso curativo. Isso tem que ter um princípio específico, né? Para esse paciente pós-cirúrgico não pegar infecção, né? Sempre usar soro fisiológico e álcool a 70%. É indicação do tratamento. Avaliar sempre essa ferida cirúrgica desse paciente. Tá? Algo que pode complicar e orientar esse paciente, né? A não esforçar essa área abdominal, essa área, né, pélvica aqui, para não romper esses pontos, tá? E ter todo cuidado com a irrigação, que eu vou falar mais à frente aí para vocês também, tá? A que usa as torres, né, que eu falei para vocês, é a prostatectomia robótica, que é a que é mais utilizada ultimamente, os hospitais particulares, né, já são utilizados, né, melhor até, mas dependendo da situação, não faz dessa maneira, né? Como que seria esse pré-operatório, né, dar um apoio a esse paciente, dar essas orientações, as dúvidas, né, às vezes ele tem uma dúvida, eu vou ficar impotente, né, eu vou ter incontinência urinária, é uma outra coisa também que eu vou falar para vocês, porque isso aí pode ser uma dúvida também do paciente, tá, do homem, né, uma dúvida recorrente, né, dos homens, se eles vão ter impotência sexual em relação a isso, eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá. Então, preparar o paciente para pré-operatório normal, tirando as próteses, né, orientar sobre os exames específicos, né, o médico provavelmente vai pedir um hemograma, qual é o holograma desse paciente, né, preparar ele para anestesia, né, conversar com essa equipe aí sobre essa cirurgia, né, fazer um jejumzinho aí, controlar sinais vitais, é importante, tá? No pós-operatório desse paciente, né, é muito importante a gente administrar e controlar a hidratação oral, o soro, né, em ingesta de líquidos, lembrando que se esse paciente estiver fazendo irrigação vesical, ele tem que estar fazendo o quê, gente? Um balanço hídrico. Então, vocês podem anotar isso aí, tá? Se o paciente estiver tendo uma irrigação vesical contínua, né, nós temos que começar a fazer um balanço hídrico, a gente tem que saber o quanto que ele, né, tá drenando de diurese, o quanto que foi, que entrou a solução para ele, tá? Então, a gente vai administrar essa entrada dessa solução, como que vai monitorar esse cateterismo vesical de demora, que é de 3 vias, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu estou aqui dando as minhas mãos aqui, que eu preparei, eu tenho em casa aqui um catéter. Tá? Observar esses sinais de hemorragia, como eu falei, manter esse acesso venoso pérvio, administrar a medicação conforme prescrição, às vezes o paciente pode sentir dor, né? Pode ter infecção, ter febre, fazer esse curativo, como eu expliquei para vocês, com frequência, né? Então, observar isso aí, tá? Não há, tem gente que pergunta assim, professora, tem necessidade, né, de colocar gás no curativo desse paciente, né? Aí eu vou conversar com vocês aqui para que vocês me enxerguem. Cadê, gente? Eu não apareço aí para vocês, não? Eu não estou nem vendo. Ah, tá. Vocês estão me enxergando aí agora? Não, estou vendo o material ainda. Eita. Tá vendo o material?
Então, vou fechar aqui rapidinho. Agora é tu. Agora eu tô te vendo. Ah, tá. Então, pera só um cantinho. Ah, tá. Agora, beleza. Então, olha só. Aí, para quem chegou depois, eu montei um material aqui para mostrar para vocês, tá? Esse catéter aqui, deixa eu levantar aqui, melhor. Ele é um catéter de 3 vias. Estão vendo aí? É diferente daquele que vocês aprenderam em fundamentos com o Wallace. Eu não sei se ele mostrou esse aqui para vocês. Esse de 3. Tá? Então, existe a sonda Foley. Ele falou que existe só, pessoal, só isso. Então, aí tem esse aqui. É porque às vezes não tem, gente, na faculdade. Mas eu não tenho dentro de casa. Aí, ó, tem 3 vias, tá? É uma coisa muito importante que a gente tem que saber. Eu sei que ele com certeza deve ter dado, mas eu vou explicar isso para vocês, que eu sempre explico isso para os meus alunos. Primeiro, a gente avalia, né, o calibre uretral desse paciente. Você não vai pegar uma sonda desse calibre aqui, esse calibre aqui é muito grande, dependendo do homem, né? Esse calibre aqui, ele é 16, tá? Ele é um calibre 16, é um Frausch 16, tá? Se vocês olharem aqui, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Tá vendo aqui? 16, ele é bem grande, tá? A gente tem que olhar um Frausch, depois eu vou dizer ele para vocês. Outra coisa que a gente tem que ver é a quantidade de ml que a gente vai colocar nesse catéter. Não sei se foi falado, vou falar também. Cada catéter tem 1 ml para colocar. Tem pessoas que pegam a seringa de 10 ml, ou pegam uma seringa de 5 e enchem um catéter, né? De demora, Foley, né? Um catéter Foley, né? A sonda vesical demora. E coloca 10, coloca 5, mas toda sonda vesical de demora, seja de 2 vias ou seja de 3 vias, ela tem uma quantidade específica. Essa aqui está pedindo para colocar de 5 a 3 ml, mas eu já vi sondas 3, gente, eu tô ficando cego, tô usando esse óculos aqui, ó, 1 grau em cada uma, quase, veio, ó, vê se dá para... Tô vendo, pessoal, é só fazer um parênteses aqui. Tá prestando atenção, né, Luca? Pra gente não tirar nunca mais 0 nessa matéria aí. Aqui, gente, vocês estão vendo aqui, gente, o ml aqui, ó. Desculpa, não foi só minha não, vagabundo. Vocês estão vendo aqui, gente, o ml aqui, do ladinho aqui? Gente, isso é importante aprender para o enfermeiro não passar uma sonda desse tamanho em vocês. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Essa sonda aí, pra mim, fica pequena. Dá não. Fica pequena, né? Só a uretra é grande. Uhum. Beleza. Então, a gente tem que ver a quantidade de água destilada. Se você colocasse, por exemplo, tem sondas que eu tenho que botar 30 ml de água, 15 ml de água destilada, né? Então, dependendo da sonda, se você botar menos, né, não vai funcionar direito, tá? Então, você tem 3 vias, tá? Essa via aqui, tá? É a via para o balão, essa aqui, ó. Então, você vai pegar o quê, gente? Ó, material aqui, pega, né? Você tem que ter seu EPI correto, né? Luva estéreo, a sua touca, a sua máscara, o seu capote, tudo aqui, tá? E aí você vai pegar a sua seringa da quantidade, água destilada da quantidade, né? Vai todo paramentado que tem lá e você vai conectar aqui. Certo? Conectou, vai inflar o balãozinho, o balonete lá no finalzinho, lá na ponta, onde tem um balão, tá, gente? Nessa ponta aqui, tá? Beleza, para fixar ela na uretra. Então, essa ponta aqui, você vai colocar água destilada. Essa ponta aqui, tá? Essa que eu falei que tem a calibragem, tem o calibre, é para você colocar a bolsa coletora externa de urina, certo? Aquela bolsa em sistema fechado. Não foi isso que vocês aprenderam? Foi isso? Agora, essa via aqui, que é a terceira via que vocês não conheciam,
vocês vão pegar o equipo, né? O equipo, tá? Aí, né, vai estar com soro para fazer a irrigação vesical, tá? E a outra parte, a outra via, tá? A gente vai conectar aqui, certo? Nessa terceira via aqui, tá? Porque aí vai estar irrigando esse sistema urinário, tá? Irrigando essa próstata ou irrigando essa bexiga, tá? Beleza, gente? Tá aí tranquilo. Vou botar aqui o material de novo para vocês. Eita. Ué, gente, cadê o material? Peraí, cadê? Tem que abrir aqui de novo. Então, quando a gente faz isso aí, a gente vai ter que fazer um procedimento de cateterismo vesical de demora, que é privativo do enfermeiro, né? É privativo, é uma questão privativa. Agora tá aparecendo material aí para vocês, né, gente? Tá aparecendo? Não apareceu, não. Não apareceu, não. O meu não. Tá, então pera só um cadinho só, peraí. Agora apareceu? Agora apareceu, porque eu liberei aqui. Foi. Cadê? Foi? Apareceu pra Foi? Apareceu. Show. Então, a gente vai fazer esse monitoramento, tá? E aí, gente, antes de eu falar da irrigação, eu falei só dos materiais específicos da irrigação, né, que a gente tem que fazer, e aí a gente pode ver que o médico, ele passa pelo menos, no mínimo, 1.000 ml para correr rápido, né, como eu falei na aula passada, ou retrasada, não lembro mais, tá? Então, tem que correr esse soro rápido. O ideal é que ele seja um soro gelado, né, para fazer mesmo a vasoconstricção, porque ele está tendo sangramento, né, depois que faz a RTU, ou faz a retirada de próstata, esse paciente, ele sangra muito pelo canal uretral ali, isso não é anormal, né, é uma característica normal, tá? Então, a diurese dele ali vai sair vai sair uma hematúria ali, tá? Então, aquilo ali, no início, não é anormal. Com o tempo, né, você tem que ir observando, o ideal é que o sangramento vá diminuindo, tá? Observar coágulos, obstrução de sonda, essa questão toda, tá? Às vezes, o paciente, ele, né, não estou falando até nessa questão do RTU de bexiga, né, ele não utiliza, que tá, é uma menina, né, mas aí é exemplo de uma cistostomia, ele não utiliza, né, pela via uretral em si, né, no caso aqui estou falando da RTU de bexiga, ele usa, né, uma cistostomia, né, então, a cistostomia, né, que nessa região aqui, que a gente chama de região suprapúbica, né, é uma abertura cirúrgica, né, que o cirurgião ele faz para poder manter uma via, né, ele introduz um catéter para que essa urina ela saia. Então, se esse paciente, né, o homem no caso, né, ele fizer um RTU de bexiga, tá? Dependendo da situação, né, como que tá, se tem obstrução de canal, né, o médico também pode fazer essa via aqui, abrir uma outra via, tá? Que é a cistostomia. Outro cuidado específico também, né, que é muito parecido com o da cirurgia em si, é manter esse local aqui limpo, né, fazer a desinfecção, né, passar o soro e o álcool 70, né, em relação ao curativo, eu cheguei nem a terminar de falar, mas se tiver secreção... Oi? A cistostomia para quê? A cistostomia, né, por exemplo, se um homem tiver obstrução de canal, de coágulo, não consegue, né, passar a drenagem pelo canal, o médico ele faz uma outra via, uma outra intervenção
para poder drenar a urina. Entendeu isso aqui? Certo? Então, ele pode fazer isso aqui também. A primeira vez que eu vi uma cistostomia, eu fiquei um pouco apavorado, que era uma criança, até botei essa foto que lembrei. E não tinha a sonda vesical de demora. A criança, ela só tinha o furinho e me pediram para eu passar uma sonda de alívio na criança. E aí, quando eu li o histórico da criança e vi que não poderia passar, né, era um menino, né, teve um problema lá também, não poderia passar pelo canal normal, né, eu tive que passar a sonda de alívio na cistostomia, né, então, às vezes, vocês vão encontrar, então, leia o prontuário dos pacientes antes, leia o que está na prescrição, leia o diagnóstico, né, porque, às vezes, quando você vai no escuro, né, vai lá passar uma sonda vesical para mim, você vê um paciente totalmente com algo diferente que você nunca imaginou, tá? Então, às vezes, eu falo isso porque pode acontecer com vocês, como aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também, tá? Então, a gente pode fazer, né, esse cuidado específico no pré, no trans, né, no pós-infusão ou prostatectomia desse paciente, podemos. A gente faz a avaliação, a gente faz a coleta, né, de dados, o histórico, a anamnese desse paciente, e nós fazemos o diagnóstico, né, até falei na aula de ontem para os alunos, não temos como mais fazer um acompanhamento de um paciente se a gente não tem o diagnóstico de enfermagem, né? Você pode seguir o POP, né, que é, no caso aí, os padrões operacionais de cada instituição tem o seu POP, tá? Ou você mesmo pode criar, né, o seu POP no seu setor, né, ele é aprovado aí pela gerência de enfermagem, você monta o seu POP com os diagnósticos específicos, né, aí você pode, sei lá, se você trabalhar numa clínica médica ou numa clínica cirúrgica, você já pode botar os diagnósticos do NANDA, né, então eu já falei ontem também, existem 2 tipos, né, de referências que nós hoje, enfermeiros, temos, tá? Que é o NANDA, que é o que vocês conhecem, que é aquele livro, né, Nursing Diagnosis, da Associação Americana, e temos também o CIP, tá? Matias entrou. Tá? O CIP, gente, é a classificação internacional de diagnósticos de enfermagem, de prescrições de enfermagem, tá? Então, a gente tem essas 2 referências aí para a gente fazer diagnóstico, tá? Aqui no Brasil já está usando a CIP, mas aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente utiliza mais o NANDA, tá? Então, quais seriam alguns diagnósticos aí de enfermagem, né, que tem no NANDA, né, no Nursing Diagnosis? Diagnóstico de enfermagem, vou voltar a falar, não se faz de cabeça. Diagnóstico de enfermagem faz através de um protocolo. Cada diagnóstico, ele tem uma numeração. Ele foi cientificamente comprovado que existe isso. Então, não podemos fazer de cabeça qualquer coisa, tá? Então, lá tem eliminação urinária prejudicada, que é um diagnóstico que a gente pode buscar o paciente que fez RTU de próstata ou RTU de bexiga, tá? A deambulação desse paciente, ele pode ser prejudicada, né? Ele pode ter feito uma prostatectomia parcial, radical, né? Que aquela ferida cirúrgica, ele compromete esse paciente de estar deambulando, né? Então, é um outro diagnóstico que a gente pode fazer, e sempre fazer as prescrições de enfermagem em cima disso. Aí você vai falar assim, professora, eu não vejo isso, eu acho isso uma coisa um pouco surreal, né? Mas, como eu já falei, no Ferreira Machado já é obrigatório, eles já fazem isso dentro de CTI, dentro de setores específicos, já tem um protocolo, e a gente, né, se tem um POP, é melhor ainda que a gente vai lá e só marca o diagnóstico específico, tá? Sentimento de impotência, e você, né, conversa lá com o paciente, ele tem essa sensação de impotência, de não poder fazer mais, né, por ele mesmo, né, ou não que ele tenha impotência sexual, que aí depois eu vou falar sobre isso, que não gera, né, a RTU,
ela não gera impotência sexual, é outra coisa que a gente também tem que estar respondendo esse paciente, né, que é um mito aí, então não gera, porque geralmente não pega a inervação que faz a ereção, tá, gente? Essa é a causa, né, a motivação pela qual esse paciente não tem impotência sexual, tá? Alguns padrões de sexualidade ineficazes, até pela questão mesmo, né, de ter retirado um órgão específico, né, que faz parte da produção ali do líquido seminal, né, então, às vezes, pode mexer, né, com essa questão do homem, né, ele também relatar e falar sobre isso, né, principalmente com a enfermeira, se for mulher, né, então é complicado, os homens têm vergonha de falar a respeito dessas coisas, tá? Medo, ansiedade, tristeza, né, o risco de queda pela própria questão da deambulação que está prejudicada, risco de síndrome do estresse pela mudança, né, física e tudo. Sentimento de pesar disfuncional. Então, isso também pode ser um diagnóstico de enfermagem, né? Lembrando da SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, histórico, né, que é coleta de dados, mais o exame físico, você fez isso nesse paciente, você tem que fazer isso todos os dias, que você chega lá no seu plantão, que você está passando visita lá nos leitos, então você conversa com esse paciente, pergunta se ele está sentindo dor, olha a ferida, vê se o abdômen dele não está distendido, né, observa se esse coletor externo, ele tem coágulo ali que está obstruindo, né, a passagem, você vê que está drenando pouco, né, naquele frasco coletor em sistema fechado, né, por que está drenando pouco se eu botei 1000 ml, né, era para estar drenando muito mais, e aí a gente fica pensando também nessas coisas quando a gente passa e olha, né, outra coisa que eu acho muito importante, que sempre aconteceu em cirúrgica, né, e eu sempre falo com os alunos quando a gente vai para cirúrgica, o médico, quando chega, ele olha para ver se está com a irrigação. O que acontece com a enfermagem? O que acontece com a enfermagem? Às vezes a enfermagem está ocupada, é muita coisa para fazer, esse soro acaba e esse soro não é trocado. Esse soro, ele é para correr aberto, ele não é em gotejamento, tá? A gente abre o soro, então ele acaba muito rápido. Só que ao mesmo tempo que ele corre rápido, né, a gente já tem que deixar o paciente orientado de chamar ou pedir alguém para chamar para trocar rapidamente e colocar outro soro. Porque uma das motivações de obstrução de sonda é você não trocar o soro, né, e aquilo ali ficar estagnado. Senão não vai fazer a lavagem adequada. Estão entendendo aí, gente? Tranquilo aí? Aham. Tem dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, após o diagnóstico, os diagnósticos que a gente fez desse paciente, a gente vai fazer a prescrição de enfermagem. A nossa prescrição de enfermagem não é igual à prescrição médica. A nossa prescrição de enfermagem é a prescrição para a nossa equipe de enfermagem, para, né, o que a gente vai fazer assistência ao paciente, o que a gente deve fazer com o paciente, tá? Então, primeira coisa, a gente deve estar orientando esse paciente, seus familiares, para receber essas informações, né, do pós-cirúrgico, o que eles devem estar observando. Então, eu sempre falo assim, o diálogo, né, com os pacientes, que é uma coisa que tem diminuído bastante entre profissional e cliente, o paciente, tem que voltar a ser ativo, porque se você não se comunicar com ele, muita coisa vai piorar no seu plantão. Então, é muito mais fácil você deixar ele orientado, você dar orientações, você pedir até ajuda dele em relação a se vigiar, se auto-vigiar em algumas questões, né, e chamar a gente urgentemente, do que a gente passar um plantão só para fazer a medicação, ou só para funcionar, ou só para passar sonda. Então, a gente precisa interagir com o paciente, precisa conversar,
né? Porque ele que vai dar todos os dados para a gente aí que pode, né, prevenir uma complicação amanhã depois, tá? Falar com ele que ele precisa fazer depois as consultas periódicas, né? Fazer atividade física, que é um fator também que, né, promove o aparecimento de câncer, né? Fazer uma atividade também para ter um bom funcionamento fisiológico, ele ter um momento de lazer para a saúde mental dele, enfim, tá? Então, como eu falei aí para vocês, né, depois da ressecção, da RTU, né, da retirada, né, da cirurgia aberta, enfim, do câncer de próstata, a gente vai utilizar esse catéter aqui de 3 vias, como eu mostrei para vocês aqui, que está aqui na minha mão, tá? Eu consegui aqui, mas eu já tinha colocado a foto aqui, caso eu não conseguisse encontrar esse catéter aqui, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Então, ele tem um balonete, ele tem as 3 vias, é diferente da sonda Foley de demora comum, tá? Então, como eu falei, a via do balão, via de drenagem, onde você vai botar a bolsa coletora externa em sistema fechado, tá? E a via de irrigação. Outra coisa que é muito importante também é que, às vezes, a gente precisa coletar essa urina, tá? A gente precisa coletar a urina desse paciente para fazer uma cultura, né? Vai que esse paciente está com uma infecção. Uma coisa que eu quero explicar a vocês, provavelmente o professor Wallace falou, né? Mas eu vou falar novamente, vou falar mais uma vez. Né? Quando você colhe urina, eu vejo muitas pessoas colhendo urina de forma errada pelo sistema fechado. Eles pegam aquela... Deixa eu tirar aqui para vocês me enxergarem falando. Vocês estão me enxergando? Sim. Então, Sim. Então, o que acontece? Quando o enfermeiro ou técnico, no caso é o enfermeiro mesmo, que tem que coletar, tá? Quando ele vai coletar a urina desse paciente, que esse paciente está com um coletor de sistema fechado, ele vai lá no final do coletor, onde tem aquela boquinha ali que é para a gente drenar a diurese, coloca o pote estéreo e coloca a urina ali. Isso está errado. Não sei se já falaram para vocês, se não falaram, eu vou falar, tá? Aquilo ali está errado. Você nunca abre aquela ponta final do coletor do sistema fechado. Estou entendendo isso que eu estou falando? Para colher urina. Existe ali no sistema coletor uma hastezinha azulzinha que você conecta ali a seringa com agulha 40x12. Você utiliza luva, né, máscara, gorro, né? Eu gosto de usar luva estéril, que o procedimento tem que coletar urina estéreo, tá? Então, você bota, né, todo o aparato ali para você coletar, você coleta ali da seringa e você coloca no pote, tá? Aquela urina ali já não é uma urina estéreo, totalmente estéreo, aquela que está lá no frasco coletor, tá? Então, você pega mais próximo da bexiga aquela diurese, você pode até dar um clampeamento ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Sim. Beleza. Então, não esqueça isso não. Se for precisar coletar esse paciente, e geralmente é um procedimento que paciente pós-operatório de RTU ou câncer de próstata é pedido pelo médico, então é feito dessa maneira. Vocês já tinham ouvido falar dessa maneira, de coletar urina dessa maneira? Já o Wallace explicou. Explicou. Sim, ele falou. Isso aí, não esquecer desse procedimento, tá? Muito bem explicado, então. Beleza. Então, eu já falei aí um pouquinho, eu agora vou falar do balanço hídrico, né? O controle de irrigação contínua, né? Então, onde a gente deve anotar, né, esse controle de irrigação contínua? No impresso específico para controle de irrigação das unidades adulto ou pediátrico, que for, tá? A gente vai anotar o volume a ser infundido, né? Então, se eu coloquei 1.500 ml, né? Então, eu tenho que drenar aí, anotar quanto que drenou, quanto que foi infundido, né? Então, o aspecto da urina eu tenho que estar registrando aí, tá?
Está com hematúria, está com piúria? Como que está é o amarelo claro, é o amarelo escuro? Como que está isso aí? Então, são características que a gente precisa notar, não é só fazer a drenagem, é tudo, é um contexto, né? Tem presença de alguns sedimentos, né? Teve alguma intercorrência, que geralmente tem, se você não fizer uma drenagem contínua, uma irrigação vesical contínua, por isso que o nome é contínuo, né? Então, pode ter, sim, sangramento, pode ter obstrução, né? Pode ter a perda de sonda, por essa questão que eu acabei de falar com vocês, porque às vezes o balão não foi insuflado adequadamente, tá? Então, o paciente, não, o enfermeiro não viu o frauste adequado, tá? Então, pode também observar isso aí nesse paciente, tá? As condições clínicas desse paciente, ele está com distensão abdominal, ele está com dor abdominal, como que é isso aí, tá? Você pode anotar aí isso num balanço hídrico, ou isso na sua evolução, né? Você anota o horário, aí depende da ficha de balanço hídrico que vai ter aí no seu setor, né? Você anota os horários, você vê o volume que foi infundido, toda vez que você for colocar um soro, né? Vamos supor que tenha no setor, né? Existe, mas a gente quase não vê. Aquele frasco de 1000 ml, existe, tá? Então, você vai anotar 1000 ml, mas na prática você vê mais soro de 500 ml de soro fisiológico. Então, vamos supor, se eu tenho 2000 aí, eu vou botar, né, continuamente 4 frascos aí de 2000. Então, aí eu tenho que anotar o horário, né? Então, aqui, 7 horas, foram 500 ml, terminou, aí eu boto outro, anoto, né? Quanto que foi drenado. Então, vou olhar lá no meu coletor fechado, né? O horário, né? Professora, mas aí eu preciso desprezar essa diurese, né? A toda vez que eu for anotar, não. Você vai ter que ter o controle, você vai anotar os horários e ver o quanto a mais foi drenado, certo? Entenderam isso aí, gente? Olha, outra coisa aqui, ó. Aqui é um balanço, também um balanço hídrico de quanto que é infundido, né, ó, de quanto que é infundido, tá, ó. Aí é suprapúbico, como que é o catéter, né? Ele é uretral, né? Então a gente coloca no local específico aí do POP. Aí depende da instituição também qual POP que vai ter, tá? O POP, gente, significa padrões operacionais do setor, tá? É como se fosse uma fichinha, né, que a gente tem que preencher, tá? Então, a gente já falou um pouquinho da irrigação, tá? Então, precisa do catéter, precisa do soro. Já falei do frauste, que precisa a gente saber do frauste específico e do ml, tá? Então, a sonda é Foley. O tempo de permanência aí vai depender da internação do paciente, tá? Porque esse paciente é um pós-operatório, gente. Então, aí, o médico que vai dizer para a gente, não é igual um paciente que tem que usar a sonda de Foley o tempo todo. Tem pacientes que têm essa indicação de usar o tempo todo. Ali, não, ele é só um pós-operatório, ele tem que fazer só uma irrigação vesical. Então, o que, que vai determinar para mim, né? Ah, professor, o que, que vai determinar para mim o tempo de retirada dessa sonda? Quem sabe me dizer? Quem saberia me dar uma resposta em relação a isso? Vocês, como enfermeiros, qual o tempo de retirada dessa sonda de paciente pós-operatório? De RTU, prostatectomia? Alguma infecção? Alguma infecção? Uma cor da urina diferenciada, odor. Você acha que é uma indicação? Alguém tem outra resposta? Alguém tem outra resposta? Quando a urina parar de ter aspecto sangue? Lucas, 7 dias. você é o cara, hein? Fala, pode falar. Quem tá falando? Pode falar. Lucas,
Não, a coleguinha quer falar aí, pode Eu falar. falei 7 dias. É quem? Ana Clara. Fala, Clara. Eu falei 7 dias. 7 dias, né? Mas pode ser retirado antes, tá? Justamente por quê? Porque esse paciente ele fez uma irrigação vesical, tá? Se esse paciente você observou, como o Lucas acabou de dizer para mim, né? Que essa urina ela tá clara, você não observa coágulo, esse paciente ele não relata mais dor, ele não relata desconforto, você não vê o abdômen dele mais distendido, porque no início vai ficar, né, com certeza. Né? Então, tem todas essas indicações, aí o enfermeiro e o médico eles vão avaliar a possibilidade de retirada dessa sonda, tá? Então, tem pacientes que às vezes nem tem necessidade de ficar esse tempo todo. Por exemplo, na clínica cirúrgica, eu já tirei muitas sondas de irrigação vesical para o paciente ter alta e ir para casa, porque ele já estava bom para ir para casa e não tinha necessidade de sonda, entendeu? Então, isso vai depender aí da evolução desse paciente. Agora, tem pacientes que já ficam um tempo pós-operatório ali bom, né? Aquilo ali não vai melhorando, né? Você vê hematúria direta nesse paciente, e aí talvez o médico dê alta para esse paciente, ele continue utilizando esse catéter de irrigação vesical contínua, e a gente tem que orientar a família em relação a isso, certo? Então, né, os cuidados de cateterização é o mesmo, né, como vocês já estudaram em relação ao cateterismo vesical normal, tá? Então, existem muitos casos, né, de câncer de próstata, mas existem muitos casos de câncer de bexiga, que eu vou falar ali depois também, tá? Então, já falamos um pouquinho o que é ressecção transuretral, tá? Então, retirar o tecido, como eu já falei, né? Eu já falei também a raspagem de próstata causa incontinência urinária, isso eu não falei não, eu falei da impotência, né? Causa impotência, eu falei que sim ou não? Quem tá prestando atenção aí? Não, não Não, causa potência. Por que não causa? porque não pega, Porque o quê? porque não pega o nervo. Não pega a inervação que faz a ereção. Mas vocês acham que a raspagem da próstata causa incontinência urinária? Causa incontinência. Pode causar dependendo da quantidade que é raspado do orifício. Isso. Por quê? Porque vai ficar maior o canal, professor. Aí Isso. não vai ter como o esfíncter segurar direito Exatamente. a micção. Isso. Lembra que eu falei que um dos objetivos também era aumentar o tamanho da uretra, lá no iniciozinho? No início eu falei que eram 2 objetivos, não é isso? Diminuir, da RTU, no caso, né? Diminuir o tamanho da próstata e aumentar o tamanho da uretra para poder facilitar, né, a diurese, a micção. Porém, pode inicialmente causar incontinência, tá? Depois isso vai melhorando, tá? Mas pode sim, tá? Ele não causa impotência, porém ele pode causar incontinência, tá, gente? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que orientar também ao paciente, tá? Então, aí, a gente já falou um pouquinho, então precisa de um ressectoscópio para poder fazer essa camisa de ressecção para fluxo contínuo, para minimizar a distensão vesical, uso de vídeo, isso aí é mais por torre, né? Não sei se vocês já viram uma cirurgia de retirada de próstata. Alguém já viu alguma cirurgia de retirada de próstata? Eu Ou não de quero vesícula? nunca ver. Tem que ver sim, quando for cirúrgico. Dá Vesícula, alguém já viu? nervoso. Retirada de vesícula? Alguém já viu? Ninguém nunca viu cirurgia de retirada de vesícula? Não. E nunca vai ver, porque a gente não vai fazer visita técnica. Esse A gente período. não vê muita coisa nessa vida, Acho né? não, gente. Vai sim, em nome de Jesus. Eu não vi cirurgia nenhuma ainda. Mas vocês nem entrar no estágio, gente.
Vai ver ainda. Quando se faz esse tipo de cirurgia, né, o médico ele usa as torres, né, e ele usa, né, aí o pessoal fala assim, meu Deus, o que esse médico tá usando a camisinha aqui, tá? Ele usa o condom, né, para poder acondicionar o órgão. Ele tira por ali mesmo, pela torre, tá? Ele usa específico para tirar esse órgão. Então, pode ser a próstata, pode ser a vesícula, o princípio é o mesmo. Tá? No YouTube tem uns vídeos lá, só ver. No YouTube só ver. Tá? Mas não é a mesma coisa de você assistir, né? Mas se Deus quiser, vocês vão conseguir sim, porque a Juliana sempre leva os alunos no centro cirúrgico, né? Então, se Deus quiser, vai conseguir. Tá? Então, é isso aí. Tá? Então, a RTU de bexiga é o mesmo princípio de próstata, é para tumores pequenos, né? Porque aí faz essa raspagem, tá? E aí tem os tumores, eles podem estar em parede lateral, enfim, tá? Aí eu vou mostrar a foto aí para vocês, tá? O que pode acontecer aí? Risco de obstrução do meato, é muito parecido com o de próstata, tá? Pode acontecer distensão vesical, compressão na parede abdominal, tá? Aí aqui eu vou mostrar a fotinho para vocês, tá? Que são os estágios, né? Aonde pode estar esse câncer de bexiga, tá? E aí, ó, mucosa, submucosa, músculo, próximo à parede da gordura, daí ele vai evoluindo, tá? Nos graus, se chama de estadiamento do câncer de bexiga. Aqui é o ressectoscópio, é o mesmo instrumento que usa para o de próstata, faz essa raspagem, depois eu vou mandar um videozinho aí para vocês, quem quiser assistir, quem tiver interesse, eu vou mandar aí no grupo, tá? É muito interessante. Quando você vê a câmera, né, que entra pela torre, né, às vezes, né, tô falando de torre, né, quando você vê que entra na bexiga ou na próstata, o câncer, gente, além de ter como que eu vou te dizer? O tecido ele é totalmente diferente do tecido normal. Além disso, a coloração dele ele é diferente também. Ele pode ter uma coloração diferente, uma coloração mais esbranquiçada, como se ele não tivesse tão vascularizado assim, tá? Como um tecido normal, tá? Então, temos aí, ó, estágio 1, né? Câncer que não invade a parede da bexiga ou que faz superficialmente. Estágio 2, câncer que invade a camada muscular da bexiga. Estágio 3, é o câncer que invade, né, a camada e também tem a gordura, né? E ao redor outros órgãos vizinhos, ele já vai aumentando, né, o espaçamento, aí o estágio dele vai aumentando para outras regiões. E tem o estágio 4, ele já se espalhou, né, para outros linfonodos, outros órgãos, podendo até afetar fígado, pulmões e os ossos, né? Então, pode ter mesmo uma metástase, né? E aí, quando a gente vai escrever isso no prontuário, né, e a gente vai ler, né, toda o prontuário desse paciente, a gente vai escrever na prescrição ali né, a gente vai fazer a nossa evolução, a gente tem que ver aí como que está esse estágio, né, desse câncer de bexiga, né, qual a localização, né, então a gente tem que também observar isso aí, né, então, isso aqui é o ressectoscópio, fazendo a ressecção, né, fazendo a raspagem, né, lá no caso da bexiga. Que eu já mostrei para vocês, pode ser assim também. Ressecção, aqui no caso é de próstata, eu coloquei mais abaixo, mas era para colocar lá em cima, certo? Aqui tem uma alcinha, tem esse aqui também que é diferenciado, tá? E aí, a mesma coisa para o câncer de bexiga é o que a gente faz para o câncer de próstata,
é fazer o diagnóstico de enfermagem, né? Então, a gente faz o diagnóstico de enfermagem, faz a prescrição, e tem uma última fase, que é a implementação, né, das ações. Então, você prescreveu aquilo, né? Você vai estar implementando, tá? Se aquilo não der certo, tá? Você vai rever aí o que você prescreveu, o que está acontecendo, né? Se teve alguma complicação, o que eu posso fazer? O Matias, ele falou que por questão de infecção, se retira a sonda. Não tem necessidade, sabe, Matias, de retirar a sonda, não, tá? Uma infecção era debelada pelo antibiótico, tá? Outra pessoa falou outra coisa aí que tirava por outro motivo, não lembro. Coágulo. Coágulo pode ser uma motivação para retirada de sonda, mas aí depois, né, a gente tem que ver a possibilidade de passar novamente esse catéter, né? Então, às vezes obstruiu a sonda, a gente passa um novo catéter, tá? A infecção não tem necessidade de passar outra sonda, não, tá? A infecção a gente debela aí, fazendo uma coleta de urina, tá? E a gente faz o tratamento aí e vai avaliando esse paciente, tá? Professor, é normal, né, você encontrar um paciente que está fazendo irrigação vesical com infecção, né, você observar, além da hematúria, né, um pouquinho de piúria naquele frasco coletor externo ali, sistema fechado? Sim, com certeza, tá? Primeiro, por conta da agressão da cirurgia, tá? O tecido foi agredido. Outra, né, talvez, né, esse paciente tenha um tratamento profilático, tá? Mas esse é uma outra coisa importante também que a gente tem que estar lembrando, tá? Esse paciente, ele está tendo tratamento profilático, isso eu já vi muito em hospital, mas isso é erro da enfermagem. A enfermagem não dá um antibiótico no horário certo. Esse antibiótico, né, o paciente vai ficar resistente a esse antibiótico, ele vai, com certeza, ter uma infecção, certo? Porque se ele não está tomando o medicamento, esse medicamento não faz o efeito esperado porque ele está resistente, tá? É muito complicado, tá? Então, assim, o antibiótico tem que ser dado na hora correta, né? Então, o médico passou o antibiótico de 8 em 8 horas, né? Vamos supor que o horário padrão seja o quê? 14, 22 e 6, né? Não é o aprazamento que vocês aprenderam assim? Horário padrão de 8 em 8 horas, 14, 22 e 6. Não é isso, gente? Com Alice? Ou aprenderam de outra maneira? Ensinaram, gente? Agora eu tô na dúvida. Ensinaram? Alguém aí sabe se ensinaram? Eu não vou falar nada em relação a isso, porque eu não me lembro. Tá. Não comento. Às vezes vocês não lembram mesmo, gente. É muita coisa na cabeça. Se só... Turma toda. Ninguém lembra. Então, aí o que acontece? O horário padrão é bom vocês depois até estudarem sobre isso. Existem horários padrão, tá? Então, tem de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, né? Então, a gente utiliza, no caso, se o antibiótico for de 8 em 8 horas, que geralmente é passado, é 14, 22 e 6. Por quê? Porque tem a passagem do plantão, que é 7 horas. Então, até 6 horas da manhã, né, a gente tem que ter feito aquele medicamento, tá? Então, né, eu tô falando assim, o que a gente vê, né? Eu vejo muito isso, é uma coisa que eu sempre bati muito na tecla com os técnicos de enfermagem, porque é pior para o paciente pode entrar em sepsemia, tá? Antibiótico não pode passar do horário, e você vê muita gente dando meia hora depois, 1 hora depois. Eu já vi gente dar antibiótico antes do horário, e aí depois dá no horário, aí fica aquela bagunça, nunca faz o horário direito, tá, gente? Então, a gente que fiscaliza isso, tá? Outra coisa também que pode trazer o que a gente chama de IRAS, que é infecção relacionada à assistência à saúde, é o momento que você vai passar o catéter vesical, né?
Então, você fez, né? Você fez uma cateterização vesical de demora, né? E você não adotou o princípio de asepsia, né? Não passou de uma forma correta, você contaminou o material, esse paciente pode ter uma infecção, tá? Então, é muito comum você encontrar o paciente com infecção, tá? Então, não pare, não precisa retirar a sonda, comunicar ao médico, esse antibiótico não está fazendo efeito, né? Vamos fazer um exame de urina aí, vamos ver qual o antibiótico pode substituir, tá? E aí vai aumentando de geração, aí tem as gerações dos medicamentos, primeira, segunda, terceira e quarta geração, tá? Geralmente é um que é mais potente do que o outro, tá? Enquanto o paciente ele tem resistência a um, a gente usa outro, tá? E Oi, pode perguntar. para chegar a uma sepse, tem que ter uma quantidade de urina pequena, né? Não entendi sua pergunta. Para acontecer uma sepsemia, Ah, o fluxo de urina tem que ser pequeno, então. o nível de Aí, nível de urina, o nível de urina ou o nível de infecção? não, de urina para acontecer uma infecção. Ué, gente, não tô entendendo essa pergunta, Não. não. Desculpa, eu não tô entendendo. Alguém pode me elucidar isso aí? Uma quantidade pequena de urina. Ah, A pessoa urina pouco, entendeu? Aí pode acontecer uma sepsemia. você está falando fora a questão da irrigação. Isso. Ah, sim, com certeza, com certeza. O que que acontece, gente? A infecção urinária, principalmente na mulher, tá? A colonização ali de bactéria, se você não, né, tiver o ato de micção, colocar aquilo ali para fora, o que que vai acontecer? Aquilo ali vai subir pelo trato urinário, né? Quando ele sobe pelo trato urinário, ele pode entrar na sua corrente sanguínea, entendeu? E aí tem a sepsemia, tá? Então, por isso que é importante, as pessoas falam, gente, não prende urina, por causa disso, tá? Então, se esse paciente ele tem dificuldade de urinar, pouca quantidade, alguma coisa assim, ou ele não urina o suficiente, provavelmente ele pode ter uma infecção sim, tá? E aí tem que ver outras motivações também, tá? Então, nesse pós-operatório, a gente tem esse cuidado específico com o paciente. Se for um paciente que tiver alta, né? O médico deu alta, e esse paciente ainda necessite ir com essa sonda para casa, você vai ter que orientar a família em relação também ao cuidado com esse catéter de 3 vias. E geralmente eles pegam a infecção em casa porque não tem pessoas adequadas. O que eu oriento, né? É um paciente que às vezes fez uma RTU, né? Fez uma prostatectomia e vai para casa. Entra em contato com a unidade de saúde básica mais próxima da sua casa. Lá você vai chamar um enfermeiro, você vai buscar um técnico de enfermagem para poder, se tiver a possibilidade de fazer uma visita, né? E tá te ajudando aí, né? A orientar, a ver se, né, se o familiar está fazendo corretamente, a manipulação do catéter. Então, sempre deixar professor, mas não tem como, aqui não existe isso, o enfermeiro não vai em casa, né? Mas pode ser que ele vá uma vez, né? Que ele vá uma vez. Ele vá uma vez, que ele olhe, que ele oriente esse familiar ou esse próprio paciente, que ele mesmo pode estar manipulando ali, tá? E conduzindo essa situação, tá? Então, sempre lembrar que pode ter um profissional de saúde mais próximo da casa da pessoa, chamar esse profissional, tá? Se esse profissional puder assumir essa responsabilidade, né? Se for um paciente de home care, por exemplo, né? Pede para entrar em contato com a home care, né? Sempre tem um enfermeiro, tem um profissional de saúde, tem um técnico que pode ficar com esse paciente, tá? Por que eu falo isso, gente? É uma coisa que acontece muito também. A enfermagem, né, não no geral, tá? Mas delega muitas coisas a pessoas que são leigas, que não é da função da pessoa, certo? Não é da função, tá?
Então, isso aí pode causar alguma complicação aí que é pior para a gente depois. Então, eu prefiro, né, que essa pessoa seja assim, orientada, ela vai fazer naquele momento que não tiver nenhum profissional. Se tiver algum profissional, beleza. Então, assim, o que acontece muito em hospital, né? A pessoa pede o familiar para trocar uma dieta. Tá errado isso. Ah, você bota esse frasquinho ali para mim? Aí ele vai e bota na veia, mata o paciente. A culpa é sua, não é dele, porque a responsabilidade não é dele. Tá entendendo isso? Aí, às vezes, você, ele pode ajudar trocando uma fralda. Sim, pode ajudar. Mas você sabia que também não é responsabilidade dele de fazer isso? Não é responsabilidade dele. Então, se tem coisas que a gente pode pedir ajuda, mas tem coisas que não são de responsabilidade do acompanhante, né, dessa pessoa. Né? Então, a responsabilidade é da enfermagem, é nossa. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa visão, a visão de vocês hoje, tem que começar a mudar. Porque vocês não são técnicos, né? Vocês não vão receber, né, uma orientação de alguém para vocês fazerem alguma coisa. Vocês que vão estar orientando uma equipe. Né? Então, você vai estar fiscalizando todos os procedimentos, os atos ali da equipe. Então, tudo recai, gente, infelizmente, para o enfermeiro. Né? É complicado isso, tá? Então, vamos fechar aqui, tá? Com a atividade que a gente já fez juntos, né? Eu falei que hoje a aula seria mais dinâmica, que eu estaria perguntando, né, a vocês algumas coisas que seria a atividade da semana, tá? Então, vamos terminar essa atividade juntos aqui, tá? Coisas que eu já perguntei, né? Nós vamos estar falando aqui. Então, senhor DOM, sexo masculino, 68 anos, pós-operatório de RTU de próstata, admitido na clínica cirúrgica com prescrição de 1.500 ml de soro fisiológico para irrigação contínua vesical, né, vesical contínua. De acordo com o caso clínico, responda qual o objetivo da RTU de próstata, nós já falamos, né? Então, qual seria o objetivo? Matias, fala aí para mim, Matias, qual o objetivo da RTU de próstata? Eu cheguei depois, perdi essa parte. Tá, alguém já respondeu aí para mim. Responde aí novamente, por favor. Quem respondeu o objetivo? Diminuição aumentar o diâmetro da... Eita, Pode falar. pode falar. Hã? Diminuição do tamanho da próstata e aumentar o diâmetro da uretra. Beleza. Então, já acertaram aí, já podem responder aí. Beleza? Letra B. 2 indicações para RTU de próstata. 2 indicações. Duas o quê? 2 indicações para RTU de próstata. 2 indicações. Câncer e tumor? Menor, próstata menor de 100 gramas. Isso. E Isso aí. Tá faltando uma coisa, uma indicação. Em caso de hiperplasia prostática benigna. Isso, e obstrução de fluxo urinário, certo? Pode até botar mais umazinha aí, tá? Anotaram aí? Anota aí, letra B. Certo? Obstrução de quê? Obstrução de fluxo urinário. Certo? Quando não indicada a RTU, quais outros procedimentos podem ser realizados? Quando não indicada a RTU. A gente já viu a indicação, né? Agora, quando ela não é... Cirurgia aberta. Pela abdômen ou pelo períneo e... A outra eu não lembro. Videolaparoscopia, não é isso? Isso. Qual o nome? Videolaparoscopia. Então, coloque aí para mim, cirurgia aberta. Não é isso? Períneo. Videolaparoscopia. Beleza.
O que significa ressecção ou ressectoscópio? Raspagem da próstata. Raspagem. E aí, o ressectoscópio, né, obviamente, é o quê? É um instrumento que faz a raspagem, tá? Na ponta desse instrumento, ele tem uma alça, né, que ele faz essa raspagem aí, ou da bexiga, ou da próstata, do câncer de próstata, né, ou do bexiga. Beleza. Então, pode anotar aí também. Então, a ressecção não seria a retirada do órgão totalmente, mas seria uma raspagem, né, desse tumor aí. Beleza? Letra E. Calma aí. Tá. É. Pode anotar. Essa D é o quê, Viver? Ressecção, Raspagem do tumor. raspagem. Ressecção é a raspagem da tumoração, seja pela, né, a RTU de bexiga ou RTU de próstata. É uma raspagem que usa esse instrumento chamado ressectoscópio. Pode falar. Você depois pode mandar essa atividade para eu ter ela? Já tá aí. Tá no próprio e-mail. No coisa, no slide. Tá lá no finalzinho. Já botei para vocês. Essa ressecção é raspagem do tumor pelo quê, Viver? Raspagem do tumor pode ser pela RTU benigna, RTU de bexiga e RTU de próstata. Ok. Isso. Letra E. Mencione indicações, né, de irrigação vesical contínua além do RTU de próstata. Mencione indicações de irrigação vesical contínua, além do RTU de próstata. O câncer. Isso, o próprio câncer, né? E tem outra coisa que eu falei também. Sem ser o câncer, hiperplasia, tem o quê? Quem ouviu esse pedaço aí que eu falei? Prostatite, né, gente? Prostatite. Tá? Prostatite, pode botar aí também. Inflamação, né? Isso. Prostatite. Beleza. Então, vamos lá. Quais os cuidados e assistência de enfermagem durante e após a irrigação vesical contínua? Quais seriam os cuidados durante e após a irrigação vesical contínua? Assistência de enfermagem. Ó, as meninas estão ganhando, hein, de vocês, hein? Os meninos estão tudo quieto. Eu ia falar, já cansei de responder. Ué, agora é uma competição? Quais a assistência durante e após a irrigação vesical contínua? Olha só, do homem as meninas estão, ó, afiadinhas na resposta. Quais os cuidados? Fala, Lucas. Defende a classe aí, Lucas. Professor, eu sei de nada não. Cheguei depois, não copiei quase nada dessa carniça aqui. Tô morrendo de raiva. Chegou depois, não, professor. Tá aí desde cedo. Mas isso aqui eu falei quase no final, gente. Quais são os cuidados na irrigação vesical, pelo amor de Deus? Fala, Matias. Troca da sonda, tem que ter cuidado, não tem? Não precisa trocar, falei, só em algumas questões. Quais são os cuidados? Quais são os cuidados? Não elevar a bolsa de drenagem acima da região pélvica. Isso! Essa parada aí. Isso! Fazer pensamento da extensão da bolsa no momento de transporte e não esquecer de despensar. Tá aqui anotado. Caramba, senhor! Pode ser isso também. Mais o que, meninas? Mais o que, meninas? Rapaz, ele foi apanhar a matéria de Wallace 2 anos atrás. Então, vamos lá.
Gente, eu falei dos cuidados e assistência, que a irrigação ela deve ser contínua, sempre trocar o frasco, não esquecer de trocar o frasco, observar coágulos, observar piúria, né? Anotar o volume drenado, o volume infundido no balanço hídrico, isso tudo é cuidado de enfermagem, tá? Então, monitorar os próprios sinais vitais desse paciente, fazer um exame físico adequado, ver a distensão abdominal desse paciente. Então, isso tudo também é cuidado com a irrigação vesical contínua, ver a possibilidade de coletar uma urina nesse paciente, né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter, tá? E como o Matias falou, se tiver algum tipo de complicação ou alguma obstrução, avaliar a possibilidade de retirar essa sonda e passar uma nova sonda, certo? Ou até de fazer uma cistostomia, né, gente? Do médico fazer uma cistostomia. Tem casos que não tem jeito, vai ter que fazer a cistostomia, certo? Então, pode anotar isso aí também. O soro, ele tem que ser gelado, né? A gente vê muito utilizando temperatura ambiente. Pode ser? Pode, mas o ideal, outro cuidado também que tem que ter, é que esse soro seja gelado. É um outro cuidado, tá? Que tem que ter. Quem é um enfermeiro do setor, já peça, cada setor tem uma geladeira que guarda medicação, tá? Não pode guardar alimentos nessa geladeira, só medicação. Então, guarde esse soro ali, tá? Aí você identifica, ó, esse soro gelado é para irrigação vesical do seu fulano. Então, eu quero que coloque esses soros um atrás do outro. Terminou, né? Vai colocando. A RTU de próstata pode causar impotência sexual eu nem botei aqui. E incontinência urinária? Potência sexual, não. Incontinência, sim. Incontinência urinária. Por que causa incontinência urinária? Porque aumenta o canal uretral. O diâmetro da uretra. Beleza, gente. Beleza, Decreusa. Tá? Outra coisa que eu ia falar, eu ia botar aqui, mas não vou colocar, senão eu ia achar que ia estender muito, mas até tem tempo aqui, tá? Porque nós estamos falando dos cânceres que né, acometem mais um homem, tá? Lembrando que em concurso ou qualquer outra coisa que vocês forem fazer, o primeiro câncer é o câncer de pele, né? É o que a gente vai falar depois, tá? Então, eu vou só um pouquinho para vocês aqui, tá? Lembrando que o câncer de pele, né, ele é lembrado, né, pelo Ministério da Saúde como dezembro laranja, né, o combate ao câncer de pele. A maioria dos homens, né, eles têm câncer de pele, né, por conta da condição do trabalho deles, né, que geralmente eles ficam expostos ao sol, tá? Isso aí é uma outra temática que a gente vai estar trabalhando em relação a isso. É o serviço militar, que você fica carpindo no sol muitos anos, aí você fica com câncer de pele. Pescador, trabalhador rural, né? Meu primeiro câncer de pele que eu encontrei, gente, sem brincadeira, foi lá em Farol de São Tomé. A gente estava fazendo visita domiciliar, a gente fazia, né, visita domiciliar, e aí a gente fazia exame físico mesmo na pessoa, eles chamavam por outras motivações, a gente fazia, e eu encontrei nas costas o câncer de pele do cara. É óbvio que ele foi levado para, né, fazer diagnóstico, depois a gente ficou sabendo que era mesmo, ele tinha até um aspecto de casca de laranja, o câncer, né, que eu botei a fotinho do Vanderlei Luxemburgo, ele descobriu que essa manchinha aqui, gente, ó, do nariz dele era câncer de pele. Geralmente os homens têm muito nessa região aqui, tá? E aí, ó, deixa eu ver mais próximo que eu encontrei, foi desse aqui, ó. Era assim, mais ou menos dessa coloração e com a borda irregular, tá? A gente vai falar mais à frente, tá bom? Por enquanto, só vocês enviem para mim, então, essa atividade aí digitada. Show? Dúvidas? Tranquilo? Então, gente, um beijo. Até
até terça ou quarta-feira que vem. Beijo. Até, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Pera aí, gente. O pessoal tá aí ainda. Calma um cadinho. Não sai agora, não. Pera um cadinho. Ah, já saiu uma galera, professor. Tava Tem quase problema saindo não. já. Não tem problema, não. É só para relembrar aqui, ó. Se tiver faltando alguém. Gisele, Ana Clara, Deisiane, Felipe, Paula, Pâmela, Edelmo, Lucas, Igor, Júlio, Werner, Emily, Thalita, Jocerlan e Matias. É isso mesmo, gente? Tá faltando alguém? Deisiane, professora. Acho que é isso aí. Tá faltando ninguém, não. Então, show de bola, tá?